1 Crônicas 4:9 diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Fala comigo, o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoe-me, aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guarda-me de todos os males e livra de todas as dores. E fala comigo, e Deus atendeu o pedido de Jabes. Pai, fala conosco essa noite, que a tua poderosa mão esteja com cada um de nós, e que o Senhor hoje me use para que eu possa ser um libertador. Que a tua poderosa mão esteja sobre cada um que está aqui nessa noite, e que o Senhor possa nos conduzir a um lugar de cura, e que todo ressentimento, que todo ódio, que tudo aquilo que nos impede de andar, saia hoje da nossa vida, e que um novo tempo seja determinado na nossa vida, em uma nova rota para essa noite, no nome de Jesus Cristo. E você diz? O tema dessa mensagem, pode colocar para mim por favor, é não morra no ninho. Pode se assentar. O prefácio desse livro, faz assim agora, eu quero dividir com você. Um menino foi em um circo e tinha anunciado que tinha elefantes, e ele amava elefantes. E ao chegar no circo, ele ficou extremamente apaixonado e louco com o leão. Porque o elefante levantava carros, carregava mais de 20 pessoas em cima, fazendo acrobacias. E o menino falou: mãe, como o elefante é forte. Mãe, como o elefante é forte, mãe. E no término das apresentações daquele circo, você podia comprar amendoins e ir lá dar aos elefantes. E ele ficou todo empolgado, pastor Tiago, e pegou vários sacos, Tiago, de amendoim para dar para o elefante. Mas quando ele chegou, ele se decepcionou, porque o elefante estava amarrado numa corda tão pequena, e ele não conseguiu compreender aquele animal que conseguia levantar um carro, carregar mais de 20 pessoas, mas ele estava preso numa corda tão pequena. E o menino voltou para casa: mãe, por que aquela corda tão pequena consegue prender aquele elefante? E ele voltou para casa decepcionado. E a mãe dele, no meio do caminho, começou a explicar para ele: filho, quando o elefante é pequenininho, eu não sei se você sabe disso, os domadores batiam tanto no elefante, ia batendo nele desde pequeno, e o amarrava em uma corda. Então o domador dele, de manhã cedo, colocava a corda e batia nele, a ponto daquele elefante não mais conseguia sair daquelas cordas, porque ele era pequeno. Só que o elefante cresceu, mas a sua mente já tinha sido derrotada pelos coros e pelos maus tratos quando ele era pequeno. Então, quando você colocava uma corda aos pés daquele elefante, era como se você paralisasse ele. Então você não precisava mais de colocar uma corda tão grande, era apenas você colocar um barbante na perna dele, era o suficiente para paralisar ele, para que ele não pudesse então mais andar. Aquela corda significava para ele dor, aquela corda significava para ele sofrimento, aquela corda era como alguém trouxesse a memória dele, tudo aquilo que ele foi derrotado de pequeno, e ele já não tinha mais força para sair daquele lugar. E o tema que eu quero ministrar nessa noite é: não morra no ninho. Mesmo aquele elefante tendo um poder sobrenatural, a corda o paralisava. Pastor, o que tem a ver essa história, não morra no ninho, com Jabes?
Se você pegar aqui o livro de Crônicas, aonde eles estão aqui, né, a Bíblia, os judeus acreditam que foi Esdras que escreveu o livro de Crônicas. Mas o interessante desse escritor é que quando ele chega, então se você pegar aqui, ele vem dizendo, né, são esses os descendentes da tribo de Judá, Pérez, Esrom, Carmim, Ur. Então ele vem descrevendo os descendentes da tribo de Judá. Mas quando ele chega aqui no capítulo, quando ele chega nesse capítulo 4, verso 9, ele resolve parar para contar a história de um jovem chamado Jabes. Ele resolve falar assim, peraí, na tribo de Judá, nessa tribo, existiu um cara chamado Jabes, existiu um menino, que foi o nome dele chamado Jabes, ele foi o mais respeitado da sua casa, a sua mãe lhe deu o nome dizendo que com muitas dores, deu à luz a esse menino, mas Jabes, por algum momento ele orou a Deus, abençoe-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guarda-me de todos os males, e me livra de todas as dores. Eu não sei se você sabe o que significa Jabes. O povo hebreu tinha uma característica muito grande, de usar o momento que eles estavam vivendo, para inserir o nome numa criança. Agora começa uma criança chegando, e a mamãe coloca o nome dessa criança de Jabes. E essa criança nasce com o nome, sabe o que significa Jabes? Dor, sofrimento, angústia. Agora comece a imaginar esse menino num berço, e a mamãe lá dizendo, gente, pega para mim aí o dor, pega para mim o sofrimento, pega ele para mim, porque o significado desse menino era dor e sofrimento. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz, porque senão eu vou ministrar uma heresia aqui, mas que mãe que colocaria um nome de dor e sofrimento nesse menino? Então a Bíblia também me deixa entender por que Jabes fez essa oração. Deus, presta atenção, qual que é a oração que ele faz? Senhor, abençoe, aumenta as minhas terras. Espera aí, alguém que está pedindo a bênção de Deus, com certeza ele não recebeu uma bênção dentro de casa. Deus, aumenta as minhas terras. Deus me mostra acreditar que esse menino também não usufruiu dos benefícios que a sua casa tinha. Que a tua mão esteja comigo. Quem impede que a mão de Deus esteja com ele? Que com certeza ele não teve um amparo da mão de uma mãe ou de um pai sobre ele. Guarda-me e me livra de todos os males, e me livra de todas as dores. E Deus atendeu o pedido de Jabes. Se a gente pegar um pouquinho para a gente ilustrar, para a gente entender, eu estou só dando um pano de fundo. Como eu estava explicando, os judeus tinham essa característica. Jesus, o que significa? O Messias. Judas, o traidor. Jacó, enganador, trapaceiro. Abraão, pai de multidão. Manassés, você lembra quando José colocou o primeiro nome no filho dele de Manassés? O que significava? Deus me fez esquecer do meu passado. E quando ele colocou o segundo filho Efraim, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Então quando eu começo a olhar para esse menino, e eu começo a entender um pouquinho a história dele, começo a imaginar esse menino chegando na escola, gente, está chegando aí o dor, o sofrimento, chega aí. Então eu começo a entender que esse menino deve ter passado por algumas situações no parto da sua mãe, e ele já foi rejeitado antes de ter nascido. Por que que o tema da mensagem é não morra no ninho? Porque eu não sei o histórico aonde você nasceu, e de repente o histórico aonde você nasceu, em vez de você receber um nome que te desse destino, você recebeu um nome que trava o seu destino. Por que que Satanás tem investido tanto nas crianças? Porque ele sabe que se ele matar no berço, lá no final fica fácil para ele. Se ele conseguir desconstruir agora, quando criança, lá na frente ele não vai ter tanto trabalho. Por que que a Bíblia nos ensina? Ensina agora no caminho que deve andar,
porque até o fim da sua vida, ninguém vai conseguir desconstruir aquilo que foi construído. Então por isso que a gente não entende, por que Satanás está investindo tanto na internet, investindo nas escolas, investindo em banheiro, para quê? Para confundir a cabeça desses meninos, para desestruturar algo que Deus já estruturou lá atrás, mas as pessoas querem confundir, e uma criança, ela tem facilidade de ser conduzida para qualquer lugar, irmãos. Uma criança na escola, você conduz ela para onde você quiser, você modifica a cabeça dela. Então quando eu começo a olhar para a história desse menino, um menino que recebeu o nome de dor, sofrimento, e muitas das vezes no seu lar, você esperou muitas das vezes o seu pai abrir a boca e dizer, você vai ser uma bênção, mas a vida inteira de repente você ouviu, você vai ser uma desgraça, você não vai chegar em lugar nenhum, olha, você vai ser uma prostituta quando você crescer, olha, você está me fazendo assim comigo, você vai ver o marido que você vai ter. E de repente no seu ninho, você não foi instruído debaixo da palavra de Deus, e você não entende por que áreas na sua vida não andam, mas não andam não é porque você não quer, é porque o que foi ministrado no seu consciente foi muito mais forte do que você desejava ser. Quando a gente encontra pessoas, às vezes na igreja, desacorrentada, envolvida em áreas e diversas as situações, é só você começar a fazer uma leitura da vida daquela pessoa, e você começa a enxergar pessoas cheias de traumas, cheias de situações internas, que precisam de ser vencidas. Às vezes você dependia do seu pai, para liberar uma palavra de salvação sobre você, olha meu filho, aonde você colocar as plantas dos seus pés, você vai ser abençoado. É isso que nós esperamos do nosso ninho. Você que está com seus filhos aqui, que está no entendimento da palavra, o poder da nossa palavra, ele é muito poderoso. Então quando eu começo a ver a história de Jabes, eu começo a entender um menino que não recebeu impulsionamento da sua casa. E quando eu começo a olhar para esse ninho, eu começo a olhar pelo poder que há na nossa boca. Quando eu começo a olhar para esse bebê, e você agora aqui, nesse exato momento, você já começa a ministrar no coração dele, aonde você colocar as plantas dos teus pés vai ser uma bênção. Eu determino que você vai ser um futuro presidente dessa nação. Eu determino que aonde você chegar, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Comece a entender esse sentimento aqui agora. O que eu estou começando a gerar nele aqui? Você acha que ele não está entendendo? Ele está entendendo. Eu estou ministrando. Mas de repente na sua infância, você não teve ninguém para te impulsionar. Você não teve ninguém para te botar para andar para frente. E hoje você não entende por que áreas na sua vida não anda. Você entende por que áreas na sua vida não anda para frente? Porque você de repente não teve um pai e uma mãe também, que não são culpados, que também não foram mentoreados na sua infância. E no decorrer da sua vida, você não teve ninguém para liberar palavras dizendo, olha, você vai ser um sucesso nessa terra. Olha, onde você colocar as plantas dos seus pés, olha, você vai ser o futuro doutores dessa cidade, você vai ser um médico. Olha meu filho, as portas podem tentar abrir contra você, mas aonde você chegar e bater, as portas vão ser abertas. A palavra de Deus fala que tudo que ligares na terra, que você ligar, vai ser ligado no céu. Olha meu filho, os demônios vão vir até contra você, mas você vai esmagar eles com as plantas dos seus pés, porque você é um filho de Deus. Mas de repente no seu ninho, em vez de você estar sendo cuidado, você foi abusado sexualmente. No momento que você estava precisando de ser formado, você foi machucado, você foi rejeitado, você não foi acolhido. De repente você nasceu nem em um lar que é seu. De repente a sua mãe te entregou para alguém, ou te deu para alguém, ou você foi deixado no hospital. Então quando eu começo a olhar essa história de Jabes, eu começo a entender um pouco da minha vida. Quando eu nasci, a minha mãe era macumbeira, e o parto dela foi amarrado.
Os mais antigos aí, nós estamos falando de 44 anos atrás, a minha mãe fez uma cesariana que cortou a barriga dela de um lado no outro. E quando eu nasci, a minha mãe contraiu todos os tipos de doenças que você imaginar. E a vida inteira eu escutei a minha mãe dizendo: você roubou minha saúde. A vida inteira. Desde quando eu entendo por gente, a minha mãe falava comigo: olha, você roubou minha saúde. Eu era saudável. E eu era um menino rejeitado dentro da minha casa. A minha mãe dava privilégios para o meu irmão. Eu sei o que é estar dentro de uma casa e minha mãe emprestar a chave do carro escondido para o meu irmão e deixava ele dirigir, mas eu não podia dirigir. Eu sei o que é ver minha mãe dar dinheiro escondido para o meu irmão e não dar nada para mim. E por muitas vezes eu via minha mãe tentando impulsionar meu irmão, mas eu nunca escutava uma palavra de incentivo dela. Muitas das vezes eu desejava ser amado, mas eu não tinha o amor da minha mãe. Muitas vezes eu vi minha mãe dando dinheiro para o meu irmão ir para a escola, e para mim ela não dava. Então quando eu começo a olhar para Jabes, eu começo a entender por que Jabes fez essa oração. Eu comecei a entender por que Jabes pediu isso para Deus. Deus, me abençoa, porque aqui na minha casa eu não tenho vez. Deus, aumenta minhas terras, me faz ser um cara importante nessa terra. Deus, que a tua mão esteja comigo, guarda-me de todas as dores. E Deus atendeu o pedido de Jabes. E eu quero falar nessa noite sobre os 5 pedidos de Jabes. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Que todas as correntes que possam estar na sua vida sejam quebradas. Que tudo aquilo que o passado paralisou você seja quebrado. Que toda a mordaça do demônio sobre a sua vida, que todo ressentimento, que todas as cadeias sejam quebradas sobre você agora. Mas que um novo tempo comece a ser derramado sobre a sua vida. Que o movimentar de Deus venha sobre você. E a primeira oração de Jabes foi o quê? Abençoe-me. Independente do nome que a minha mãe e meu pai me colocou, me abençoe, porque eu não estou debaixo da palavra do meu pai. Eu estou debaixo da palavra que vem do céu sobre a minha vida. Então Jabes dá um show de bola. Ele até olha para o pai e para a mãe e fala assim: poxa, vocês não me deram moral aqui não. Mas independente daquilo que vocês fizeram, existe um Deus soberano, que tem um plano superior àquilo que vocês têm para a minha vida. Então uma das coisas mais importantes que eu aprendi, que independente do que eu vivia dentro da minha casa, o plano que a minha mãe exerceu sobre minha vida, ele não podia conduzir minha vida. O plano que iria conduzir minha vida, eram os planos que Deus conduziu para mim e para você. E a gente não pode deixar nenhum demônio paralisar isso. A gente não pode deixar nenhuma mordaça do demônio vir sobre a sua perna e te conectar no passado e paralisar você. Então Jabes diz para a mãe dele e diz para Deus: Deus, aqui não está fácil. O que eu vivi dentro da minha casa não foi fácil, mas eu quero dizer para o Senhor nessa noite: abençoe minha vida. Eu não sei qual situação você viveu, eu não sei qual trauma você passou. De repente você está aqui, você foi abusado sexualmente, de repente você foi desconstruído a vida inteira, de repente você não teve ninguém para impulsionar na sua cabeça: você vai ser um vencedor. Mas a vida inteira você ouviu que você não seria nada. E sabe o que aconteceu? Essas palavras continuam falando aí dentro de você. Essas palavras são mais fortes do que a sua vontade de vencer. Mas Jabes diz para Deus: abençoe. Mesmo que uma mãe, Isaías, se esqueça de um filho, mesmo que ela não consiga dar aquilo que ele precisa, o Senhor jamais vai esquecer dos planos que ele desejou para essa igreja nessa noite. Ninguém pode amarrar os planos que Deus desejou para você. Ninguém. A segunda oração desse menino: aumenta as minhas terras. Aumenta as minhas terras. Sabe por que eu quero que o Senhor aumente as minhas terras? Porque o Senhor vai me dar condições de conquistar a terra.
O Senhor vai me dar a esperança de chegar nos lugares e conquistar os lugares que eu chegar. E de repente você não recebeu uma palavra de um conquistador, você não recebeu palavras de ser um cara que vença, que corra atrás, na frente, do lado. E você não tem aquela perspectiva de ser um vencedor. As pessoas minaram a sua fé, as pessoas minaram a sua força. E é por isso que Hebreus diz, 11:1, a fé é a certeza de que eu vou receber as coisas que eu espero, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. É como você começa a dizer para você mesmo: você não vai se conformar, eu preciso de progredir. Eu não posso me conformar com o nome que minha mãe me deu, eu não posso ficar preso às situações adversas que eu tenho vivido. E eu vejo que muitas pessoas na igreja não andam, estão acorrentadas, sabe por quê? Porque elas sempre estão conectadas no passado. Eu não tive chance, ninguém me ajudou, ninguém me deu oportunidade. Você não precisa de oportunidade da mão das pessoas, você precisa de sair daqui hoje dizendo: até ontem ou até hoje eu não tinha nada, mas hoje eu começo a olhar as heranças que o meu pai desenhou para mim. Eu começo a olhar para as heranças que o meu pai deixou para mim viver. Eu não quero viver debaixo da história do que as pessoas desenharam para mim. Eu quero viver debaixo da história que o céu desenhou para mim. Então o que me movimentava na minha vida, sabe o que foi? Quando a empregada entrou dentro da nossa casa e levou a nossa família para Jesus. E um dia ela começou a orar pelas minhas mãos, num culto dentro da minha casa. E ela começou a profetizar: olha, eu estou vendo a mão desse menino cheio de ouro. Olha, eu estou vendo esse menino andando nas nações. Olha, eu estou vendo esse menino chegando em vários lugares na terra. Mas a minha família toda começou a rir da minha cara, porque naquela época eu era um jovem quebrado e já era pai de 3 filhos com 19 anos de idade. Não tinha leite para dar para os meus filhos. Mas para aquelas pessoas era um riso, mas para aquela profeta era tudo que eu precisava de ouvir para desacorrentar a minha mente. Para desacorrentar a minha mente. E depois daquele dia, não existia palavra mais que me parava, porque eu já não olhava por tudo aquilo que eu passei dentro da minha casa. Eu começava a olhar por tudo aquilo e por todas as profecias que aquela mulher ministrava sobre a minha vida. É por isso que eu falo que um dos maiores mentores da minha vida foi o meu pai. Porque o meu pai era um policial, mas era um cara muito simples. E as palavras dele eram sempre assim para a gente: Adelso, aonde você quiser chegar, você chega. Meu pai colocava a televisão, a gente assistindo televisão junto, ele dizia: está vendo aquele prefeito? Você pode ser. Está vendo aquele juiz? Você pode ser. Então eu vivi debaixo desse DNA. Mas às vezes a rejeição batia muito mais forte do que aquilo que meu pai queria me promover para frente. E muitas das vezes essa corrente que está na nossa perna, ela fala muito mais forte do que às vezes uma palavra de um pastor num culto. Às vezes o pastor vem na igreja, ora por você, abençoa você, mas a sua mente está conectada no passado. Parece que são cadeias que te prendem e não deixam que você evolua. E a terceira oração desse menino, ele diz e fala: que a tua mão esteja comigo. Ele estava dizendo para Deus: eu não preciso da mão de ninguém, mas eu preciso que a tua mão faça parte da minha vida hoje. Eu preciso que agora o Senhor estenda as mãos sobre a minha vida, e toda maldição que foi ministrada no ventre, no dia que eu nasci, elas sejam quebradas, mas que agora eu saio daqui hoje conduzido pela tua mão. Então é por isso que eu pego muito pesado quando eu vejo pais que não derramam as suas bênçãos sobre os seus filhos. E às vezes dentro das nossas casas a gente não vê aquilo que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Esse menino é um capeta. Não, ele não é um capeta, ele é uma bênção. Não, esse menino dá trabalho. Que bom que seu filho está dando trabalho e fazendo bagunça. Vai no hospital do câncer para você ver tantas crianças que queriam estar fazendo bagunça e não podem. Mas de repente na sua casa, em vez de você estar profetizando vida, você tem profetizado morte. E aí você não entende porque que tem tanta criança introvertida que não faz nada, amarrada. Não é porque elas são amarradas, é porque a sua língua amarrou a sua casa. É porque a sua língua amarrou a sua geração. Então quando eu olho para Jabes,
Eu vejo esse menino valente, que foi amarrado já desde o ventre com um nome desgraçado. Mas ele olha para ele e diz assim: Deus, eu não quero viver debaixo dessa promessa. Eu não quero viver debaixo desse nome. Me faz alguém relevante nessa terra. É essa oração que Deus quer ouvir de você hoje. Eu não sei aonde você quer chegar aqui hoje, mas eu quero dizer que se você crê em Deus, nessa noite, correntes já estão sendo quebradas na sua vida, para que um novo tempo seja derramado sobre a sua vida. Você lembra quando Moisés estava no deserto e o povo estava fazendo pirraça? E o Senhor então disse para Moisés: Moisés, em Êxodo 33, vão para a terra que mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo rebelde, e eu poderia destruir, Moisés, vocês no caminho. Qual foi a resposta de Moisés? Então Moisés disse: eu posso ir agora, mas sem a tua presença, não me faça sair daqui. Sabe o que vai te conduzir para os caminhos de vitória? A presença de Deus dentro de você. A presença de Deus anula toda maldição e toda corrente sobre a sua vida. A presença de Deus vai te conduzir aos lugares que o Senhor tem para fazer e quer fazer na sua vida hoje. É você sair daqui hoje convicto que existe uma bênção de Deus sobre você. Para de olhar para as circunstâncias da sua vida e comece a olhar para as circunstâncias que o céu pode promover na sua vida hoje. Esse é o poder de Deus. É quando você começa a entender que a provisão, a mão e o poder de Deus vai te levar em lugares que ninguém pode levar. Mas o problema é que você dá importância para as feridas do passado. As palavras são muito mais fortes do que a palavra de Deus sobre a sua vida. Então o que me fazia movimentar agora não era o que eu recebi de rejeição da minha mãe. O que me fazia movimentar é que a minha mão estava cheia de ouro. E às vezes, vocês acham que eu vi ouro na mão? Nunca vi. Mas eu criei. Eu acreditava que existia uma porção inesgotável de Deus sobre a minha vida. Aquela profeta a vida inteira viu ouro na minha mão, e todas as vezes que eu encontro com ela na rua, ela fala: sua mão continua brilhando de ouro. E eu falo assim: eu não estou vendo nada, mas eu creio que Deus realmente tem caminhos de ouro para mim nessa. Tem momentos difíceis? Sim, Deus não vai te tirar desses momentos difíceis. Mas todos os dias, quando você olha para a mão de ouro, sabe o que você está enxergando? Que existe uma provisão sobre você hoje. Os inimigos podem tentar dizer que não tem, mas quando você crê, você olha e diz: eu estou enxergando o que Deus está fazendo. Eu estou enxergando. Sabe por quê? Porque a presença dele faz parte na minha vida. A quarta oração de Jabes, essa é a chave dele: guarda-me de todos os males e me livra de todas as dores. Sabe qual que é o maior problema de que as pessoas não andam? É porque ela está sempre cheia de ressentimento. Gente amargurada com o pai, gente amargurada com a mãe, gente amargurada com a vida. Eu preguei sobre isso ontem. Sabe qual foi a maior prova de José? A maior prova de José não foi ser faraó, não foi ser o Zafenate Paneia, não foi de ser o governador. A maior prova de José foi depois dos 7 anos de provisão. E quando chegou os 7 anos de seca, ele se deparou com os seus adversários, seus irmãos. A maior situação, a maior prova de José agora não era ser o governante daquela terra, era liberar o perdão para quem o impulsionou para o lugar da vitória. E quando José olha para os irmãos, ele fala: eu vou matar, o ressentimento vai fazer você matar. Mas quando José entendeu: não, vocês foram até usados para o demônio, mas para me colocar debaixo de um propósito de Deus. Você precisa entender que até para te trazer as dificuldades, é o próprio Deus que permite.
Então quando Jabes ora e dizendo, me livra de todas as dores, sabe o que ele estava dizendo? Não me deixa ser um homem frustrado na vida, não me deixa ser alguém machucado, não me deixa ser alguém que guarda ressentimento, não me deixa ser alguém que vai ficar vivendo nessas dores e nessas angústias. Eu quero ser alguém livre nessa noite, eu quero ser um cara liberto essa noite. Eu não quero mais ficar olhando para os abusos, eu não quero ficar olhando para as palavras, eu não quero ficar olhando agora para as distorções que a vida me trouxe. Eu quero olhar para as plenitudes, para as bênçãos e para a direção que o Senhor tem para mim hoje, e é debaixo delas que eu preciso de viver. É você sair daqui hoje entendendo isso, que não importa o que te fizeram, não te importa aonde te jogaram, não te importa o que fizeram para você. O que importa é que você quer sair daqui hoje com o coração perdoador, dizendo, eu quero sair daqui hoje vivendo um propósito que Deus tem para mim. Eu quero sair daqui hoje vivendo um propósito que Deus tem para mim. Olha, eu não sei, eu quero te perdoar, nem sei por que o que você fez comigo, mas eu quero me livrar de todas as dores, eu quero me livrar de todos os ressentimentos, eu quero me livrar daquilo que está me machucando aqui dentro. Eu quero ser livre. E a maior prova da minha vida foi essa: não viver debaixo dessa angústia, não viver debaixo dessa dor, não viver debaixo desse ressentimento, não viver debaixo dessa angústia, não viver debaixo das palavras de maldições. Ao contrário, eu vivi agora debaixo das palavras que o céu derramava sobre a minha vida, que o céu derramou sobre a sua vida, que o céu, a palavra de Deus fala que antes que você viesse à terra, o Senhor já tinha escrito sonhos. E você acha que Ele escreveu isso para você? Você acha que Ele escreveu essa vida derrotada para você? Até quando você vai ficar nesse lugar? Até quando você vai ficar paralisado aí nesse lugar? Deus quer escrever uma nova história. A mão dele hoje quer tirar toda palavra maldita lançada, e Ele quer agora derramar a tua glória sobre a tua vida. Ele quer derramar hoje os planos dele sobre você, Ele quer derramar hoje a vontade dele sobre você, Ele quer fazer grandes coisas hoje sobre você, e você começar a acreditar nessas promessas. Por muito tempo eu acreditei que eu não seria nada, e eu não vou te dizer que de vez em quando essas palavras não doeu um dia, eu não vou te dizer que nunca doeu, doeu muito. Mas as palavras de vitória eram muito mais importantes daquilo que Deus tinha para fazer na minha vida, do que eu ficar como um elefante preso nas machucados da vida, nos coros que eu tomei na vida, das palavras malditas que eu recebi na vida. Essas palavras agora não têm poder sobre a minha vida, porque eu não caminho debaixo das palavras, eu caminho debaixo das sentenças que o céu tem para a minha vida. Você tem que sair daqui hoje caminhando debaixo das sentenças que o céu tem para você, porque se você for olhar as circunstâncias, você nunca vai achar alguém para te aprovar. Mas eu quero te dizer que antes de você ter sido inserido no ventre da sua mãe, você já tinha sido aprovado por Deus. Você já tinha um chamado para ser conduzido nessa terra, você já tinha algo desenhado para você, e palavra nenhuma pode anular isso. Situação nenhuma pode anular isso na sua vida. Você tem que sair daqui hoje, sabe como? Com a mente de vencedor, com a mente liberta, que você possa olhar para a sua vida e dizer, doeu. Eu não estou dizendo para você esquecer do passado, mas o passado não pode mais doer dentro de você. É isso que eu estou te dizendo. O passado vai servir de ensinamento, o passado vai servir de uma rota para você olhar o quanto você sofreu. Mas quando Jesus entrou na sua vida, a rota mudou, a história mudou, algo novo aconteceu, algo novo começou a ser derramado sobre a sua vida, porque a glória de Deus agora mudou a sua história. Mudou a sua história. Coloca a foto do livro, por favor. Então todas as vezes eu olhava, era para o meu pai, que sempre pegou na minha mão e falou comigo, hoje você quiser chegar, você vai chegar, meu filho. Mas a gente tem a facilidade de se apegar nas palavras que te derrotou. Você fica olhando para onde Satanás tentou te derrotar,
E a estratégia dele é sempre essa. E às vezes Satanás não vai usar a gente longe. As pessoas que tentaram me derrotar moravam dentro da minha casa. As pessoas que riam de mim eram os meus primos, eram meus tios. Mas a profeta profetizava, e quando eu saí daquele culto, eu já não olhava mais para o riso deles. Eu olhava para a promessa daquilo que foi ministrado na minha vida. Você tem que sair daqui hoje debaixo dessa promessa. Você tem que olhar para as circunstâncias da sua vida e dizer: acabou hoje. Eu saio desse cativeiro de derrota. Eu saio desse cativeiro hoje, porque eu quero viver aquilo que o céu quer promover na minha vida. Quinta oração e eu encerro. Fala comigo: Deus atendeu o seu pedido. Mateus 21, 22. Se creres, receberão tudo que pedires em oração. Se creres, receberão tudo que pedires em oração. E eu lembro que eu fui para a igreja. Esse é o papel da igreja, dar destino às pessoas. Mas às vezes você vem para o culto e o pastor está derramando sentenças, mas você sai daqui ainda cheio de doenças. Quando você vem num culto, você tem que vir e entender o que está sendo liberado, entender o que o céu está te dando aqui. Existem dois caminhos aqui hoje. Ou você sai daqui hoje amarrado nas circunstâncias que você viveu no passado, ou você sai daqui hoje conectado em um futuro que o céu quer fazer na sua vida hoje. Se eu for sentar aqui para te contar o que Deus fez na minha vida, eu ficaria aqui a noite inteira contando cada detalhe do que Deus fez. Com 19 anos eu entrei na Honda. Com 24 anos eu era o supervisor geral da Honda. Deus começou a mudar a minha história. Agora os vizinhos que riam da minha cara, agora tem que me respeitar. Aquelas pessoas que não acreditavam, agora não tem como elas não acreditarem. Sabe por quê? Porque elas estão vendo a grandeza de um Deus quando Ele entra na vida de alguém. O mais gostoso, sabe o que foi? Foi quando eu já estava pastoreando na Lagoinha, e eu fui convidado para participar de um programa no SBT. E eu fiquei nesse programa durante 8 anos. E o mais interessante era aquele jovem que passava numa rua e era desacreditado. Mas agora você passa nos lugares e as pessoas não têm que respeitar você, mas ela tem que respeitar a grandeza do Deus que está sobre você, que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua história. Uma casa de uma mãe endemoniada, agora uma casa de uma mãe restaurada, de uma mãe sarada, de uma família sarada, porque o céu quer promover isso na sua vida. Mas se você ficar amarrado, aí você não vai chegar em lugar nenhum. Se você ficar amarrado na dor, no ressentimento do passado, é porque 1900 não sei o que, não, para de olhar para o passado. Você precisa de contemplar o futuro. Eu sou uma pessoa que eu nunca fiquei olhando para o passado. Eu sempre levantei, contemplando um futuro que o céu tinha para fazer sobre a minha vida. Então quando eu entendo por que Esdras, se foi o escritor mesmo que os judeus acreditam que escreveu o livro de Crônicas, ele escreve dizendo: e Jabes foi o homem mais abençoado da sua casa. Você pode ter sido um ninguém, mas hoje eu quero derramar sobre você uma unção de rei. Você é rei.